Capítulo 7. Jornada às Montanhas Deleitáveis. Acompanhado por Esperançoso. Cristão não se afastara muito da cidade, quando encontrou Esperançoso, que só recentemente tornara-se um peregrino. Ele contou a Cristão que era da cidade da vaidade, que presenciara o tratamento cruel e injusto dispensado a ele e a Fiel pelos brutos da feira, e que testemunhara a execução de Fiel. Observara o bom comportamento de ambos em seu sofrimento, o que o levara a volver-se do mundo e de seus caminhos para a crença e a vida de um peregrino. Os dois homens firmaram um pacto de serem bons companheiros até o final do caminho. Esperançoso confidenciou a Cristão haver muitos outros na feira que, a seu tempo, seguir-lhes-iam o exemplo. Então Cristão sentiu que o seu sofrimento e a morte brutal de Fiel não tinham sido em vão. O encontro com os hipócritas. Não tinham ido muito longe quando alcançaram um homem chamado Astucioso, que admitiu ser da cidade de Boas Falas e estava indo à cidade celestial. Mas ele não lhes disse o seu nome. Cristão: de Boas Falas? Vocês têm muitos bons cidadãos em sua cidade? Astucioso: sim, senhor. É uma boa cidade. Cristão: meu nome é Cristão, e este é meu bom amigo, o senhor Esperançoso. Qual é o seu nome? Astucioso: sou um estranho para vocês, e vocês para mim. Se vão pelo meu caminho, fico alegre com a sua companhia. Cristão: já ouvi falar dessa cidade de Boas Falas, e pelo que me lembro, é um local rico. Astucioso: é sim, e tenho muitos parentes ricos por lá. Cristão: quem são os seus parentes lá, se posso perguntar? Astucioso: quase todo mundo na cidade. Os mais proeminentes são o Lorde Vira-Casaca, o Lorde Oportunista, o Lorde Boas Falas, de cujos antepassados a cidade leva o nome, e também os senhores Bajulador, Duas Caras, Qualquer Coisa, e o pastor da maior igreja, o reverendo Língua Dobre, que é irmão de minha mãe. E para dizer-lhe a verdade, sou um membro da nobreza, embora o meu bisavô tenha sido um remador de barco, e a maior parte de minha propriedade haja sido adquirida por eles por meio dessa ocupação. Cristão: você é casado? Astucioso: sim, e minha esposa é uma dama benquista, filha de uma senhora refinada, culta, a dona de simulação. Ela vem de uma família muito ilustre e alcançou uma tal sociabilidade que sabe como ser agradável e solícita ao grande e ao humilde, ao rico e ao pobre, ao príncipe e ao camponês. É verdade que a nossa religião é um pouco diferente dessa de natureza austera, em 2 pontos. Primeiro, nunca lutamos contra a corrente. Seguimos aquele verso das Escrituras, que diz: quando estiver em Roma, haja como os romanos. Segundo, somos mais zelosos pela religião, quando ela se nos apresenta com uma capa de cultura e uma conduta popular. Quando a religião caminha ao sol com sapatos brilhantes e é aplaudida pelas pessoas, alegramo-nos em ser contados entre os seus seguidores. Mas sabemos como nos retirar da religião quando ela se apresenta andrajosa, sem educação ou dinheiro, e não é aceita pelas classes mais elevadas. Então o cristão achegou-se para o lado de Esperançoso e cochichou: parece-me que este camarada é o senhor Astucioso de Boas Falas. Se for, estamos com o maior embusteiro deste país. Pergunte-lhe, sugeriu Esperançoso. Ele não deve ter vergonha do próprio nome. Cristão foi até ele e indagou: o seu nome não é Astucioso? Você não é conhecido como o Astucioso de Boas Falas? Astucioso: esse não é o meu nome verdadeiro. É um apelido que me foi dado por aqueles que não gostam de mim. É um opróbrio e tenho de suportá-lo em toda a parte. Mas outros homens bons tiveram de carregar os seus antes de mim. Cristão: mas por que o chamam assim? Astucioso: Como lhe disse,
Eles não gostam de mim. O que eu sempre fiz e que desagradava aos meus conhecidos era que sempre olhava à frente e tinha o bom senso ou sabedoria para escolher o melhor para mim antes que pudessem ver claramente o que era melhor. A minha sorte tem sido conseguir as melhores coisas na vida, e se as coisas boas vêm parar no meu caminho, eu as conto como bênçãos e deixo que os ciumentos e maliciosos, que me rotulam com um nome falso, sejam condenados. Cristão, achei que você fosse o homem de quem ouvira falar, e agora temo que esse nome lhe caiba melhor do que você está disposto a admitir. Astucioso. Bem, se você pensa assim, não posso evitar. De qualquer modo, acharão agradável a minha companhia, se ainda me aceitarem como companheiro. Cristão, se você vier conosco, terá de ir contra a maré, o que, de acordo com o que afirmou, é contrário aos seus hábitos. Deverá abraçar a nossa religião quando ela aparecer vestida de trapos, sob o olhar de desagrado do mundo, da mesma forma que quando ela caminhar de sapatos brilhantes, desfilando cheia de alegria sob os aplausos dos homens. E terá de lhe ser fiel acorrentado a ferros, tanto quanto em regozijo de liberdade. Astucioso. Você não deve impor-me a sua crença, nem assenhorar-se de minha fé. Deixe-me livre e à vontade para escolher e viajarei com você. Cristão. Isto é impossível, porque andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Astucioso. Bem, jamais abandonarei meus princípios, uma vez que são inofensivos e vantajosos. Se não posso ir com vocês, caminharei sozinho, como fazia antes de sua aproximação, até ser alcançado por alguém que se sinta feliz com a minha companhia e não tente moldar-me ao seu padrão. Astucioso deixou-se ficar para trás. Olhando por cima do ombro, os peregrinos viram-no ser alcançado por 3 homens. Ele inclinou-se para eles, e eles responderam com o mesmo gesto amigável. Eram velhos conhecidos. Tratavam-se dos senhores Mundano, Amor ao Dinheiro e Sovina. Noutros tempos, eles haviam frequentado a escola com o Astucioso. Tinham estudado na escola do senhor Ávido, em Amor ao Lucro, uma cidade do país da cobiça. Esse professor os ensinara a obter lucro por meio de adulação, mentira, trapaça, violência ou aparência religiosa. E os 4 cavalheiros aprenderam tão bem a arte de seu mestre que todos eles poderiam lecionar numa dessas escolas. Depois de se cumprimentarem e trocarem saudações, o senhor Amor ao Dinheiro perguntou: quem são aqueles 2 subindo a estrada acolá? Astucioso. São um par de compatriotas que, a seu modo, estão numa peregrinação. Amor ao Dinheiro. Puxa! Por que não esperaram para que tivéssemos a sua boa companhia? Porque espero estarmos todos em peregrinação. Astucioso. De fato estamos. Mas aqueles homens são limitados, tão rígidos, amam demais as próprias ideias e consideram tão pouco as opiniões dos outros, que não fazem questão de ter a nossa companhia. Por mais religioso que alguém seja, é rejeitado por eles, se não concordar com eles em tudo. Sovina. Isso é mau. Já lemos sobre pessoas tão religiosas, tão escrupulosas, cujo rigor as leva a condenar a todos, menos a si mesmas, e àqueles que concordam com elas. Mas diga-nos, que falta acharam em você? Astucioso. Não gostaram da minha espera pelo vento e a maré. Eles, à sua maneira obstinada, acham que é seu dever apressar-se na jornada, qualquer seja o tempo, e contra toda a oposição. Eles são da opinião de que devem arriscar tudo por Deus, sem um momento de hesitação. Eu sou pela cautela e por tirar vantagem de toda condição favorável, a fim de garantir as minhas propriedades, a minha vida e a minha segurança e alcançar os meus objetivos. Preferem apegar-se firme aos seus princípios, ainda que todos estejam contra eles. Sigo a religião quando o tempo, as condições e a minha segurança permitem-me.
Seguem a religião quando ela se mostra andrajosa e desprezada. Procura uma religião que ande com sapatos brilhantes e receba aplausos.